agradáveis e especiais também, e comemorando o 100º programa do Movimento Solidário Empresarial. Que coisa bacana isso! Eu tive a grata satisfação de participar dos primeiros programas, sendo entrevistado pelos meus amigos Rogério Bond, que é um administrador, um empreendedor, professor, também pela Ana Paula Bond, da Tempos Consultoria, pela Alessandra Fraga, do Instituto Florescer, que estão novamente aqui comigo, e que hoje vamos conversar sobre esses 99 programas que foram gravados com empresários, com pessoas que passaram por momentos complicados, tentando achar alternativas diferentes em toda a construção ou reconstrução da sua empresa e do seu modo de agir perante toda esta situação de pandemia que a gente viveu. Estamos no olho, digamos assim, do furacão desta pandemia. Mas antes de começarmos a nossa conversa, eu gostaria de registrar que nós estamos num local especial. Esse local especial se chama Café 198. Nós queremos agradecer a gentileza do pessoal aqui do Café Meeting Poa, que nos cederam espaço para esse momento especial de gravação desta nossa live comemorando o 100º programa do Programa Solidário Empresarial. Eu começo pelo Rogério, pela Alessandra, pela Ana. Por quem eu começo? Alessandra Fraga. Alessandra Fraga, por favor. O teu depoimento nesse momento importante de comemorarmos os 99 programas gravados dentro dessa ótica de ajudar os empresários e pessoas. Boa tarde, todo mundo. Obrigada por apresentar. Na verdade, eu tenho uma imensa satisfação, né? Porque nós criamos esse movimento na primeira semana que começou a pandemia, onde nós não sabíamos para onde íamos, nem o que o programa ia trazer para a gente. Aí nós criamos o movimento e ele já está no seu, né? Centésimo, pronto. Errei aqui, mas tudo bem, vamos lá. É a emoção do momento, né? São 100 programas, a gente sempre se emociona. Então, a gente trouxe muito conteúdo, trouxe pessoas muito interessantes, de diversas áreas, para falar com todos vocês, né? E para compartilhar o seu conhecimento. Então, acredito que o nosso trabalho foi de grande valia e eu estou muito feliz em compartilhar este momento com vocês, né? Porque nós crescemos e eu acredito que muitas pessoas cresceram junto conosco. Então, eu só tenho a agradecer. Gratidão ao Rogério, à Ana, ao REC e a todas as pessoas que nos acompanham e vão continuar nos acompanhando. Este programa solidário empresarial mostrou quanto é possível nós unirmos pessoas em função de uma causa, de sermos solidários, mais especificamente agora em função dessa questão do emprego, da renda, né, do funcionamento das empresas. Ana Paula. Que tu trouxe uma palavra e 9 entrevistas com profissionais maravilhosos de muito a palavra da ordem é gratidão. Gratidão pelas pessoas que se disponibilizaram a estar aqui com a gente, convivendo a cada entrevista, a cada bate-papo, trazendo conhecimentos, compartilhando as suas experiências, os seus medos, os seus anseios, e encontrando em todas as gravações muito acolhimento e muitas vezes insights e norte de como seguir e como efetuar suas atividades neste momento de crise de pandemia que foi tão diferente para todos. Rogério, bom, eu tive o prazer de te conhecer há tantos anos como um grande empreendedor, alguém que sempre lidou com a área da administração, a área da organização. Como é que tu enxerga, como é que surgiu essa ideia e como é que tocou no teu coração toda essa ideia do movimento solidário empresarial?
REC, muito feliz de fazer parte dessa ideia que foi criada pela Alessandra, depois pela Ana Paula, e depois eu fui convidado a participar desse processo, discutindo com as pessoas que a gente entrevistou ao longo desses 100 programas hoje, os principais problemas, os principais desafios, a forma como as pessoas estavam lidando e estão lidando com toda essa situação. Então, eu poderia dizer que passou por um grande aprendizado, uma transformação ao longo desses vários meses, né? 100 programas não se fazem em 2 meses, na verdade, desde abril que a gente vem desenvolvendo esses programas e aprendendo um pouco com cada pessoa que passa pelo programa, que traz a sua visão. E o legal é saber que muitas pessoas que assistiram as nossas conversas, em muitos momentos comentam, seja através de comentário nas redes sociais, seja mensagens diretas para nós, que, poxa, isso me ajudou a resolver tal situação, isso me deixou, né, com um pouco mais de esperança, isso me trouxe uma visão um pouquinho diferente sobre algo que eu ainda não tinha visto. Então, acho que isso é uma coisa muito bacana, que para nós realmente é o que importa, porque isso é feito para nos ajudar, para ajudar as pessoas que assistem e para ajudar as pessoas que convivem com aquelas que assistem aos nossos programas. Alessandra, como é que surgiu essa ideia de já vinha para a gente como é que surgiu a ideia? Eu me emociono em falar, porque realmente é um filho, né, que a gente tem. Na verdade, não foi criado antes, ela foi pensada uma semana antes, depois da pandemia mesmo. Só que Ana Paula, eu conheci o Rogério também através desses movimentos, né, dessas associações que fazem trabalho voluntário. E sou uma empreendedora social. Aí, no momento que a gente é colocado em xeque e a gente vê a nossa vida e os nossos negócios paralisados por causa de um vírus, e a gente não sabe até quando isso vai, né? Então eu pensei no outro. Eu tenho essa questão de pensar sempre nas outras pessoas, como é que elas estariam lidando com aquilo. Eu estava sofrendo, eu não estava sabendo lidar, mas eu queria também poder auxiliar de alguma forma o outro. E a gente dá o que a gente tem no momento. O que a gente tinha no momento para dar era esse espaço de conforto, de cocriação, de vislumbrar um futuro através das palavras das pessoas. E aí eu conversei com a Ana Paula, né, que já é minha parceira em movimentos, né, como a BPW, para fazer um trabalho solidário para as mulheres, mas a gente quis fazer um trabalho para todos, porque todas as pessoas no mundo inteiro estavam sendo afetadas pela pandemia. Então, a gente queria chegar em todos, né? Conversei com a Ana Paula, no mesmo momento ela disse, vamos tocar, e já chamou o Rogério, no mesmo momento também vamos, e criamos um movimento solidário empresarial. E foi, como disse a Ana Paula, Rogério, foi um espaço onde agregou e nos curou, de certa forma. Porque a gente, como tu falaste, a gente ainda está no olho do furacão, a gente não vislumbra ainda um cenário extremamente positivo, mas a gente acredita que juntos somos mais fortes. Então, esse espaço é para a gente conseguir passar por esse problema, sabe quanto tempo ainda vai durar, mas juntos chegaremos lá no final, enxergaremos o final do túnel e as coisas vão voltar a um novo normal, mas vão voltar, e a gente tem que estar forte durante esse processo. Como é que se deu essa possibilidade de perceber não só para ela, mas para todas as pessoas que poderiam estar sofrendo a mesma coisa? Eu também sofri. Como agir? Como é que foi reagir em função dessa ideia? Na verdade, a gente estava nos nossos movimentos envolvidos com outros projetos
e eu vi a Alessandra fazendo um movimento nas redes sociais dela, e eu estava fazendo um movimento nas minhas redes sociais. Foi quando a gente resolveu conversar e falou assim, vamos juntar o que a gente está fazendo e fazer algo. Esse algo ainda não estava definido que ia ser um canal, que ia ser um vídeo. A gente queria auxiliar as outras pessoas. Quando começou a fechar e que o pessoal começou a ir para a internet, e a gente tinha muitas amigas, como ela falou, era muita questão voltada para a mulher. A gente tinha muitas amigas que tinham lojas que fecharam e a gente começou a perceber que nem todas as pessoas tinham as suas redes sociais bem desenvolvidas, as suas lojas virtuais. O que a gente começou a fazer? Não sei se você lembra, Lê. Começou a marcar as lojas das nossas amigas nos nossos stories. Foi a primeira ação, a gente começou a marcar as lojas das nossas amigas para que as pessoas que estivessem querendo comprar alguma coisa encontrassem através das nossas mídias sociais o que elas desejavam. E assim a gente estava conectando amigas nossas que tinham lojas físicas, mas não estavam atuando no digital, para que fizesse essa conexão. Inicialmente foi assim, então um dia a gente resolveu fazer uma reunião e falar assim, não, a gente pode mais. O que a gente pode desenvolver mais? Foi quando a gente chamou o Rogério, que entrou com a ideia também de fazer, aceitou fazer os vídeos com a gente, trouxe toda essa conexão que ele tinha de várias pessoas, a parte dele trazer pessoas internacionais, da parte da conexão dele, juntou com a conexão da Alessandra, que é uma pessoa muito ativa nas mídias, tem muitas pessoas que conhecem, que toparam aceitar, eu trouxe outras pessoas de outras redes, gente, conexão. A conexão foi que aconteceu, fez acontecer o movimento. Se não fossem as pessoas que aceitassem participar como tu participou, Rec, e foi um super prazer tê-lo com a gente logo no início ali da pandemia, trazendo o fechamento dos eventos, e você veio conversar com a gente de não ter ainda uma possibilidade de como iria executar, e hoje a gente está percebendo o quanto foi desenvolvido e quantas áreas foram desenvolvendo durante a pandemia, desenvolvendo novos projetos, novos produtos, por meio de toda essa conexão, troca de ideias, de ações, de conversas. Eu logo me sensibilizei, simplesmente no momento que vimos todo mundo sem saber o que fazer. Só que existem as pessoas que vão se desesperar, e eu tenho uma brincadeira comigo que é sempre assim, busca solução, não desespera. Não foca no problema, busca solução. Então, esse foi o primeiro impacto, de buscar uma solução. E quando a Alessandra veio conversar comigo, que a gente já estava fazendo esse movimento, e a gente resolveu sentar para poder agregar e fazer algo maior, unindo forças, minha, do Rogério, da Alessandra e de todas as pessoas que participaram e se entregaram no momento que eles estavam fazendo a entrevista, bem como as pessoas que assistiram, que confiaram nas nossas entrevistas, porque foi mais ou menos 30 mil alcances somente no Facebook referente aos nossos vídeos, Zé. Que fantástico isso, que fantástico. Eu, antes de ouvir o Rogério sobre um outro detalhe, eu gostaria de prestar um rápido esse movimento solidário empresarial também me beneficiou, eu também fui beneficiado por ele. Porque tu tocaste num ponto, a Alessandra também tocou num ponto importante, que nós fomos meio que anestesiados, nós sofremos um baque tremendo no início, como termos pessoas como vocês, tá? Alessandra, Rogério, Ana Paula, preocupados com essa solidariedade, da preocupação social do movimento. Ficar só assustado, eu tenho que reagir, entende? Eu tenho que partir para novas soluções, eu tenho que buscar novas alternativas. E foi aí que surgiram também novas alternativas. Foi aí que a gente conseguiu se agrupar no nosso meio, com o Convention Bureau, com o movimento Live Marketing que foi criado, com a ABO, três instituições fortes na área de evento que estão se movimentando até hoje, buscando novas soluções, novas alternativas para o nosso mercado. Então, eu também tenho que agradecer, não só ser agradecido por vocês. Mas o Rogério, eu gostaria de ouvir ele detalhar um pouco mais essa questão da prática empresarial e dessa conexão que vocês tanto falam. Como é que ela na prática, ou pode se dar na
Rec, tu vê o seguinte, né? À medida que a gente foi conversando com pessoas, pessoas assistem pessoas e percebem aquilo que eu estou vivendo, de repente tem alguém que também está vivendo e conseguiu superar. As pessoas muitas vezes pediam contato, poxa, eu queria falar com tal pessoa que participou, que foi entrevistado por vocês, pode me aproximar, ou mesmo a gente consegue aprender alguma coisa e passar para os nossos clientes. A gente trabalha com consultoria na área de gestão há muitos anos, tem muitos mentorados, tem alunos. Então, diretamente, a gente acaba tendo contato com situações que tu não teria se não tivesse conversado com essas pessoas. A Ana Paula comentou que a gente conversou com pessoas de vários lugares do mundo, né, e de todos os continentes. Isso que é uma coisa bem interessante. Aproximadamente 14 países, eu não tenho aqui exatamente o número, mas aproximadamente 14 países. Internacional, né? Então, o que aconteceu? A gente ouviu pessoas da Oceania, da África, da Europa, das Américas, da Ásia, e cada um trazendo, muitas vezes, uma realidade que faz todo sentido para nós aqui, só que num momento diferente. Então, a gente via a Europa fechando, depois a Europa abrindo e depois a Europa fechando, que é o que está acontecendo lá agora. Está acontecendo agora. E a gente começa a olhar e ver, poxa, bom, eu já estou vendo o que vai acontecer ali na frente, né? A gente estava conversando antes aí do programa sobre essa questão de se manter ativo, de se manter preparado. Bom, eu sei que não está normal. Vai vir vacina, tem 3 vacinas aí que estão com eficácia acima de 90%, que maravilha, mas quando? É em janeiro, é em fevereiro, é em março, é em julho, eu não sei. Então a gente tem que continuar nesse momento de resguardar as nossas ações, sem perder de vista o planejamento do que vem ali na frente. Porque a gente sempre tem comentado com as pessoas, se eu ficar só focado agora no problema, não, eu não posso gastar, eu tenho que dar um jeito de superar o agora, tá bem, mas em 2021, em 2022, 2023, né, a gente precisa estar preparado para isso. Então, as pessoas que passaram ao longo desses 99 programas anteriores, cada uma trouxe situações, algumas muito otimistas, algumas muito bem, outras nem tanto, outras dizendo, olha, eu não sei, estou aqui enfrentando o dia a dia, estou recebendo agora alguma coisa para pagar minha conta de amanhã, estou com um monte de contas atrasadas. Isso também é reconfortante para as outras pessoas que se colocam no lugar. Poxa, eu sei, eu também estou passando. Eu conversei com uma pessoa há 2 semanas atrás, que inclusive foi entrevistada aqui no nosso programa, e ela disse o seguinte, não é vergonha para ninguém nesse momento dizer, olha, eu estou com dificuldade financeira. Para ninguém. Por quê? Porque é a imensa maioria das pessoas que está passando por uma situação como essa. Não é algo assim de um ou de outro, e sim uma grande dificuldade que apareceu no mundo e que está fazendo com que a gente tenha que se reinventar. Então, esse é o ponto principal. Ok, eu estou com problema, tem outras pessoas que estão com problema, e aí? Vamos superar isso. Vamos, né, acordar todos os dias de manhã, encontrar uma razão para seguir em frente. E como é a melhor forma da gente se ajudar? É ajudar os outros. Eu acho que esse é o ponto. Eu me parece, me corrija, Alessandra, se eu estou um pouco equivocado, mas me parece que o que faltou um pouco, não no das pessoas, a questão afetiva, a questão de solidariedade, a questão de futuro, de visão de futuro. Porque quando tu te depara com uma situação drástica como essa, emprego, vou perder a renda, parece que aí importantes na sociedade como um todo. Então eu vejo hoje, por exemplo, correndo diversos campos da atividade empresarial, pessoas que não têm essa capacidade de enfrentar esse momento sem se desesperarem, porque entraram num colapso tal financeiro e por não estarem preparadas, fortalecidas internamente, acabaram sucumbindo ou irão sucumbir logo mais ali adiante. Então eu acho que me parece, talvez até num segundo momento do movimento, que eu sei que já vou dar uma informação aqui. depois o pessoal, um spoiler aqui, depois o pessoal vai entrar em mais detalhes aqui. Eu sei que para o ano que vem tem coisa nova surgindo do movimento solidário empresarial dentro de um novo enfoque. Talvez esse seja um dos pontos importantes de se valorizar e se fortalecer. Como é que vocês enxergam isso?
Ana. Obrigada. Sim, um dos grandes problemas dentro da pandemia que movimentou muito forte negativamente foi a falta de inteligência emocional, a falta da espiritualidade e a falta do fortalecimento até mesmo psicológico. Exatamente. Nós tivemos uma das nossas entrevistadas, a psicóloga, uma das psicólogas, como é que é o nome dela, por favor, Rogério? Do IDG. A Zeila. Sim, 99 pessoas que vocês entrevistaram, vai lembrando o nome de todo mundo. A Zeila é parceira nossa também, ela é do IDG, e ela trouxe essa questão que o escritório dela ficou extremamente lotado, e desde então veio lotado, porque as pessoas não estavam, de fato, preparadas para este problema. Mas a gente percebe uma coisa, conversando com pessoas de várias idades, REC, o que a gente percebeu era que as pessoas que já tinham passado por algum tipo de crise, de problemas, conseguiram perceber que uma hora a crise ia começar e uma hora a crise ia parar. Só que as pessoas que ainda não tinham passado por problemas, é claro que uma pandemia ninguém tinha passado na nossa cidade, tinha passado ainda, no entanto, as pessoas perceberam a pandemia como uma crise. Tá, isso é uma crise que vai passar. Quem não tinha passado, infelizmente, tiveram mais dificuldades de enfrentar este momento. Então, sim, a tua colocação está perfeita, foi isso mesmo que foi trazido para a gente durante as nossas conversas, e o que a gente percebeu, até mesmo a profissional trouxe para a gente essa comunicação, e a gente percebeu também muitas pessoas buscando se fortalecerem neste momento referente ao autoconhecimento, referente à espiritualidade, referente à solidariedade. Por mais que muitas pessoas não tinham conhecimento de olhar a visão à frente do que fazer depois, a gente percebeu um movimento muito grande das pessoas do que fazer agora. Muitas pessoas se unindo para auxiliar outras, muitos grupos se unindo em formatação de conseguir alimentação para um certo grupo de profissionais. Inclusive, vocês também fizeram este movimento. Sim, que a gente toma conhecimento. E várias outras organizações se unindo para poder auxiliar as pessoas que não estavam conseguindo nem sequer a remuneração do dia para atividades de necessidades primárias. Alessandra, eu vi dentro de vários movimentos, eu vi empresários, até empresários pequenos, mas em momento algum deixando de ser solidários, participando de campanha de arrecadação de alimentos, né, de arrecadação de coisas que as pessoas precisavam com necessidade urgente, mas tendo uma sombra atrás de ti de que talvez mais adiante vai ter que demitir um funcionário seu, mas a solidariedade extremamente presente. Sim. Eu acho que a solidariedade é que fez em frente. A gente percebe isso no próprio movimento, alguns empresários que a gente entrevistou, eles mostraram exatamente, não, a gente teve uma atitude positiva, a gente não demitiu, a gente contratou, apostando nas pessoas, apostando que vai melhorar. Eu acredito que essa atitude positiva é a que faz a diferença. A gente chama de religião, a gente chama de autoconhecimento, a gente chama de solidariedade. Não importa qual palavra que a gente dê para essa transformação, é porque eu vejo isso como uma transformação interna, é o olhar para dentro para olhar para fora. E eu acho que um ponto muito positivo da pandemia trouxe que as pessoas perceberam que elas são interdependentes, como nós falamos até numa de umas entrevistas lá no início, que tinham empresas que diziam que estavam muito bem, mas que os pequenos fornecedores estavam fechando. Então, eles iam ter problema. Então, eles estavam percebendo que eles precisam do outro. Eu acho que a pandemia trouxe isso, duas coisas que eu acho que ela trouxe muito forte. É a gente olhar para dentro, porque no momento que a gente vinha vivendo, a gente passava sem olhar para ninguém, muito menos para nós, né? Então, a pandemia veio, nos parou, fez a gente ter que conviver com nossos familiares dentro da nossa casa e com a gente. E é complicado isso, né? Às vezes a gente parar e ter que sim olhar. Então, eu acho que ela fez todos nós nos olharmos e conseguir olhar para o outro. Então, por isso que eu acredito que muitos empresários estão conseguindo se manter, né? A gente sabe que não acabou, a gente não sabe o que vem pela frente, mas a gente já percebe uma transformação.
de comportamento. Isso vai influir na sociedade daqui para frente. As pessoas vão estar mais abertas, mais solidários, os negócios vão ser mais pensados na sustentabilidade. Na sustentabilidade, quando eu falo, é o tripé, o socioeconômico ambiental, né? A gente tem que parar para pensar, para olhar para o nosso planeta, que a gente não olhava mais. A gente tem que parar para pensar na nossa comunidade, nas pessoas que trabalham ali, dar emprego para eles, auxiliar eles, né? E na sociedade como um todo, mudar o mindset, a mentalidade, a forma com que a gente estava vivendo e conduzindo as nossas vidas e os nossos negócios, não dá mais. Eu acho que a pandemia rompeu com várias barreiras, várias bolhas, várias coisas foram colocadas em xeque na nossa vida e a gente está tendo a oportunidade de melhorar. Então eu vejo assim, né, para todos nós. Aí se deixar eu falando, eu falo. Rogério, trazendo para a área, a Alessandra colocou muito importante agora, mais dentro da área da administração, respira a administração, seja na construção, seja na consultoria, seja na tua profissão, na tua formação. E tudo com tantos contatos com empresários, com movimentos empresariais. Como é que tu enxerga esse aspecto todo dentro da área administrativa? Que a gente sabe que a administração ela é fundamental para que uma empresa vá para adiante, vá para frente. Né? Como é que tu enxerga isso? Que eu vejo que é um momento de rever conceitos. Eu acho que todos nós tivemos aquela situação assim das crenças inabaláveis que foram abaladas. Aquelas coisas que eram absolutas para nós, que de repente a gente viu que se transformaram. E a gente viu isso em clientes que diziam que jamais adotariam qualquer coisa remotamente parecida com o home office, que jamais permitiriam um horário flexível para os funcionários, porque o funcionário tem que estar ali, eu tenho que estar enxergando ele trabalhar, fiscalizando, né? E o que aconteceu? Ou faziam isso ou paravam. Então, essas grandes crenças que, em muitos casos, elas serviam de, talvez, um dificultador da evolução, porque quando a gente se agarra a determinadas crenças, a gente para de enxergar outras possibilidades. Então, me parece que esse é o primeiro ponto. Assim, as pessoas perceberam que tudo se transforma. E a transformação ela vinha acontecendo numa velocidade mais lenta, as coisas iam acontecendo devagar, apesar de termos sempre comentado, olha quantas coisas estão mudando, né? Mas se a gente olha de março para cá, nós estamos no mês de novembro de 2020, nós passamos, sei lá quantos anos em poucos meses, em termos de transformação. Quantas tecnologias nós tivemos que aprender. Essa transformação tecnológica. Transformação tecnológica, a transformação de percepção de mundo, a percepção de que eu posso ter um parceiro lá na China, ou na Itália, ou na Nova Zelândia, para desenvolver um projeto, junto, para atender um cliente na Índia, e sem que isso me gere um custo adicional. O único custo é de aprender a ter uma visão mais global, de aprender a ter uma mente mais aberta, e que talvez para algumas pessoas seja um custo alto. A pessoa sofre muitas vezes para se desapegar das suas crenças, para sair daquele mundo, da zona de conforto. Eu estou acostumado a fazer isso, é o que eu faço, eu não quero fazer nada diferente disso, eu vou morrer fazendo isso. Não, tu não vai, porque se tu queres de fato continuar vivo, queres continuar com a tua empresa viva, queres continuar com os teus clientes te percebendo como alguém relevante, tu vai ter que te reinventar. Porque se tu não te reinventar, não vai ter condições de tu continuar sendo relevante para o cliente. Ele vai buscar o teu concorrente, ele vai buscar uma outra visão, vai buscar daqui a pouco um aplicativo que faz aquilo que tu fazia mais rapidamente. Então essas são as questões. Me parece que a palavra da ordem é rever os conceitos, reavaliar e olhando para frente, para 2021, 2022, pensar, disso tudo que eu estou fazendo agora, o que veio para ficar, o que é apenas, de fato, uma boia de salvação para o momento, e o que eu ainda nem sei que eu vou ter que fazer. O que vai acontecer lá no ano de 2021, 2022, que daqui a pouco vai também me tomar de surpresa? O que eu posso começar a antecipar? E como é que eu posso fazer isso? Conversando com meus clientes. Chegar para o meu cliente, ó, o que para ti é importante, o que tu tá vendo que está acontecendo pelo mundo que tu gostaria que viesse para cá. Então, são essas coisas que eu percebo assim que fazem sentido nesse momento a gente começar a pensar, né, em termos de gestão.
Perfeita a tua colocação, Rogério. E eu, digamos assim, tu não tomaria a audácia de comentar alguma coisa em cima no seguinte sentido, que as meninas até já conversaram sobre isso. Não enxergarmos a empresa só como empresa, mas a empresa como um desenvolvimento de pessoas, né? Como um fortalecimento de uma relação social importante e econômica importante. Porque o mundo hoje, ele não está mais sectário, o mundo está cada vez mais globalizado, ele está cada vez mais abrangente nessas relações entre as pessoas. E aquilo que tu colocaste, Rogério, eu acho fundamental, é o outro que vai, de repente, me dar uma luz, me ajudar para conseguir alguma coisa. Por isso eu não posso me fechar em mim mesmo, né? Eu tenho que olhar para dentro de mim, como disse a Alessandra, e isso tem que projetar para buscar alternativas junto aos outros, não só para mim, mas para que todos cresçam em conjunto. E esses são os novos paradigmas que a gente certamente vai viver daqui para frente. Eu acho que a gente está... Como é que nós estamos no tempo, já estourando o tempo, né? Chegando ao final. Eu gostaria de ouvir de vocês uma mensagem final, mas além desta mensagem final, o que se projeta dentro desse movimento solidário empresarial, né? O que está, qual é as perspectivas para esse movimento, as novas para os perspectivas para esse movimento? Eu tenho convicção comigo que ele não é uma coisa que vai poder terminou o ano, agora terminou o movimento. Vai até 2021, vai até 2022, a gente não sabe, talvez vá por muitos anos ainda a necessidade dessa construção conjunta, né, através do movimento solidário empresarial. Como é que vocês enxergam essa realidade? Quais as novas perspectivas? Talvez começando pela Alessandra, pode ser? A minha mensagem que eu deixo é exatamente o resumo de tudo isso que nós falamos. É ouvir o outro. Eu comento que a pandemia para mim não foi tão pesada porque eu ouvi o outro. Eu ouvia que vinham tendências que ia mudar e que eu teria que mudar. E eu ouvi, eu me permiti ouvir as tendências de mercado, as pessoas, os clientes e fui me adequando. Eu acho que o momento que nós estamos vivendo, a gente pode dizer que a pandemia é uma grande inovação, é a era da inovação. Porque a inovação pode ser um pequeno ato, alguma mudança na gente, na nossa rua, alguma coisa que a gente faça, não precisa ser uma mudança tecnológica, né? Não pode ser nada, não precisa ser nada grandioso, mas eu acho que é a era da inovação pessoal, profissional, familiar, de sociedade. Então, a gente tem que se permitir ouvir o outro e ajudar o outro. E eu vejo que as perspectivas de mercado também estão nos direcionando para isso. E o movimento é um espaço para todos, né? A gente já teve esse objetivo de abrir ele para os outros. No momento que é para os outros, é para nós também. Então, eu acredito que ele vai acompanhar por muito tempo toda essa evolução que estamos vivendo. Então, o movimento, eu posso dizer que é um espaço que vai durar muito e não tem tempo de término, não tem um término. Muitas porque ele vai se adaptando com a nossa nova realidade. Ele surgiu no momento de inovação e ele vai acompanhar, né? Ele vai se adaptando. É mais ou menos isso que a gente está fazendo e vivendo, né, em sociedade. A gente está se adaptando e seguindo a nossa tendência de mercado, a pandemia. Paula, como é que tu enxerga esse momento futuro? O movimento, para mim, foi um grande aprendizado e trouxe bem claro a importância da globalização. E principalmente para a questão positiva quanto à negativa. Muitas pessoas que viviam nas suas pequenas organizações achavam que o que acontecia longe não afetava, bem aquele o efeito borboleta. E mostrou muito bem a pandemia que a gente tem sim que prestar atenção não somente o nosso empreendimento, mas também tudo que está acontecendo ao redor, porque uma crise econômica dessa magnitude, bem como podendo ser por saúde ou econômica, ou seja lá o que pode vir a acontecer, os cisnes negros que estão por aí
a gente pode ser afetado sim, e a gente precisa se preparar. Então, o aprendizado, para mim, foi fundamental deste período que a gente passou, e sim, espero sempre estar aprendendo, evoluindo, adaptando, e de todas as formas possíveis, trazer essa possibilidade de continuidade desse aprendizado e crescimento, até mesmo pela possibilidade da gente conversar com pessoas que não estão nas mesmas regiões que a gente, e a gente percebeu o quanto o Brasil é grande e diverso. Sempre é muito falado isso sobre o tamanho do Brasil. No entanto, ao conversar com pessoas de vários estados, a gente percebeu que como essa crise foi tão diferente em cada região e afetou de formas tão diferentes as pessoas. Então, projetamos que a gente possa dar continuidade nesse compartilhamento de informações de acordo com a adaptação da realidade do momento, e esperamos que o ano que vem nós possamos estar trabalhando dentro do movimento solidário empresarial, projetando crescimento para os nossos colegas, companheiros, parceiros que estão desenvolvendo atividade junto com a gente, e para aqueles que estão nos assistindo, e que a pandemia sirva como aprendizado para que a gente possa caminhar cada vez mais fortes e seguros, com a possibilidade sempre de crescimento, sempre de melhoria, e de que crises passam, e a gente precisa se preparar antes, durante, para que a gente consiga fazer a travessia e chegar até o depois. Rogério, o administrador principalmente trabalha com planejamento, mas ele também trabalha com o ideal. Qual é o teu ideal de futuro dentro dessa realidade? Eu vejo que o futuro ele precisa ser construído a cada dia. Eu não acredito que nós somos apenas vítimas ou espectadores desse momento ou de qualquer momento. Talvez a gente possa sempre ter a opção de ser protagonista, de escolher pelo menos parte do futuro. Eu não vou conseguir jamais controlar 100% das coisas que vêm pela frente, mas eu preciso dar um pontapé inicial no sentido, na direção de onde eu quero ir. Tem que ter um protagonismo, né? Tem que ter um protagonismo. Se eu quero que algo aconteça, eu tenho falado sobre isso, estamos desenhando novos futuros possíveis. Quais são os futuros que a gente quer que aconteça? Se eu quero um produto novo, se eu quero crescer, se eu quero ficar vivo, se eu quero construir uma nova ideia, se eu quero escrever um livro, não vai ser ficando parado e olhando as coisas acontecerem que isso vai acontecer. Eu preciso ir atrás. E eu preciso buscar energia para isso. Então, esses episódios todos que nós gravamos, as pessoas todas que nós gravamos, nos trouxeram inúmeras reflexões. Eu sei que para milhares de pessoas que nos assistiram, isso é uma coisa assustadora até certo ponto, Rec, porque nós não somos jornalistas, nós somos profissionais. Tu é jornalista, tu é um profissional que está acostumado a lidar com isso. Mas são influenciadores de opinião, entende? Pois é, e aí, de repente, tu percebe, tu chega num lugar, ou às vezes numa conversa por WhatsApp com outras pessoas, começam a comentar coisas que aconteceram em entrevistas. Então, tu percebe assim, de certa forma, a responsabilidade que a gente assumiu em desenvolver esse projeto foi muito grande, é muito grande. E por isso, como disse a Alessandra, como disse a Ana Paula, como disse a parte, ele continua. Nós estamos encerrando esse momento, essa temporada de 2020, até porque agora vem Natal, vem Ano Novo, vem preparação de muitas coisas. Então nós também vamos nos preparar. A gente também está ajustando os ponteiros, organizando, construindo um novo futuro de 2021, que vai ser diferente. Já tem um pouco do ar do que vem pela frente. Já vem um pouco desse ar. Um spoiler, né? Mas o fato é que algo virá, será uma continuação, mas não apenas mais do mesmo. Mas a gente quer que seja algo mais interessante ainda e que possa auxiliar mais ainda as pessoas. Que se a gente tem um propósito, e eu sei que a Alessandra tem esse propósito, que é de ajudar as pessoas, eu sei que a Ana Paula tem esse propósito, que é de transformar a vida das pessoas, impactar positivamente a vida das pessoas, eu comungo desse mesmo propósito. Que é, de alguma forma, que as pessoas, ao se levantarem de manhã, encontrem mais uma razão, mais uma inspiração para fazer as coisas que elas precisam fazer e, muitas vezes, superar aquilo que elas acreditam que são capazes de fazer. Olha, Rogério, Alessandra e Ana Paula, dentro desse aspecto, enxergarmos, vislumbrarmos no nosso próprio futuro uma possibilidade de fazermos cada vez mais e mais por nós, mas pelos outros também, pela sociedade como um todo, é que eu acredito muito
no movimento solidário empresarial e torço muito como participante 2022 e os anos que tiverem que vir. Fico muito feliz com essa iniciativa e com tudo isso que vocês trouxeram hoje nesse 100º programa que nós gravamos para encerrar o ano, das riquíssimas ideias que certamente abasteceram não só a mente, mas o coração de cada um de vocês, para que possa mobilizá-los cada vez mais, com mais força, com mais garra, pelo que vem pela frente aqui. Então, eu gostaria imensamente de comungar com toda essa atitude e esse comportamento, essa ideia de vocês, agradecer imensamente estar presente com vocês, com a Ana Paula Bon, com o Rogério Bon, com a Alessandra Fraga, e que a gente possa continuar daqui para frente com excelentes perspectivas de desenvolvimento, não só do movimento solidário empresarial, mas de toda a sociedade, de todo o ser humano como um todo. Um beijo carinhoso em vocês. Gratidão, muita gratidão. Valeu. Até mais, tchau, tchau. Até mais, gente. É 2021. Até 2021.